Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 2, onde diz assim, no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Medite nisso, fique aí com estas escrituras. Vamos meditar nesta tarde na mensagem Redenção pelo Poder. Mensagem Redenção pelo Poder. Amém? Seguindo a Jesus, passo a passo estou, em cada momento, muito feliz eu sou. Eu deixo o futuro pra Ele cuidar. Eu quero só hoje um passo andar. Estreito é o caminho, mas vem me guiar. Na sombra de Cristo não temo andar. Momentos e horas não vejo passar. Eu quero só hoje um passo andar. Seguindo a Jesus, passo a passo estou, em cada momento, muito feliz eu sou. Eu deixo o futuro pra Ele cuidar. Eu quero só hoje um passo andar. Estreito é o caminho, mas vem me guiar. Na sombra de Cristo não temo andar. Momentos e horas não vejo passar. Eu quero só hoje um passo andar. Graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Vamos meditar aqui na mensagem Redenção pelo Poder, nesse instante, e deixar que a palavra de Deus ela penetre bem fundo nas nossas almas, que nenhuma dúvida, nada venha nos atrapalhar, né? Seguir a Jesus
não é somente segui-lo, mas ser como Cristo, estar em sua presença, ser como Ele. Jesus nunca precisou disfarçar ou personificar algo, personificar aquilo que Ele é. Ele era Deus, Ele não precisava personificar nada. Os homens personificam, mas Deus, Ele não é homem para mentir, não é homem para personificar, para enganar. Ele é Deus. E sua palavra é perfeita. Nós podemos falar algumas coisas, prometer e não cumprir, porque nossas palavras são de homens, e homens que falham. Homens que falham. Mas Deus não falha. Sua palavra, ela é perfeita. Ela não falha. Mas nós falhamos. Agora, Jesus nunca teve que se preocupar, ou melhor, né? Ele nunca teve que enganar ninguém para dizer que ele era Deus, que ele era o eu sou, como ele disse aos fariseus, porque ele era Deus. Às vezes nós cantamos hinos e até falamos e esquecemos da deidade de Cristo, do que Ele realmente é. Ele é nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso curador, Ele é tudo o que precisamos. Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus. Ele é Pai, Ele é o Filho e o Espírito Santo. Não três pessoas distintas, divididas, mas Ele são três ofícios de um Deus. Os três ofícios de um Deus. Ele não precisava usurpar para ser algo, mas Ele é o próprio Deus. E um cristão, ele não usurpa para ser um cristão. Ele não precisa se disfarçar para dizer que era um cristão. Os seus atos, a sua vida mostram o que ele realmente é. E sabemos que a deidade de Cristo, ela tem que morar em nós. E Jesus Cristo se esvaziou-se no Calvário para que ele pudesse dar porção do seu Espírito para cada alma, para cada homem e mulher, para cada filho e filha dele. E nós temos que estar na mesma condição. Se somos filhos de Deus, nós temos que estar preparados para carregar o seu vitupério, carregar sua vergonha e andar corretos para que a hora que Ele vier nos buscar, nós possamos estar sem mácula, sem mancha, sem culpa. Deixar todos os atavios de lado, todos os arrazoamentos, não necessitar, não tentar personificar o poder de Deus. O cristão não personifica o poder de Deus. Ele não tenta falsificar, ele não tenta dizer, inventar as coisas para mostrar que o poder de Deus está nele. Não, isso é algo natural no cristão. Se ele está doente, ele louva a Deus. Se ele está com saúde, ele louva a Deus. Se ele está com dificuldade, ele louva a Deus. E temos que entender isso, seja nos momentos bons ou ruins, nós louvamos a Deus. Então não temos que usurpar nada, mas ser como Cristo. Agora,
profeta, ele disse desta era, irmão Brana, ele tinha acabado de ouvir um hino, e ele disse, seguramente aprecio o hino que nosso irmão acabou de cantar, pois esse é o meu favorito no dia quando tento fazer de Jesus só um simples profeta. O que você faz de Jesus? Faz dele um simples homem? Como dissemos, pensando que ele era alguns pensam que ele era um filósofo, outros pensam que ele é um homem qualquer e apenas nasceu ou teve um leitor de mente, um leitor de sorte. Não. Ele era mais que um profeta. No dia quando tentam fazer de Jesus só um simples profeta, ou um bom homem, ou um mestre, isto realmente apresenta a sua deidade, o que ele era. E eu creio que ele foi. Ele foi Deus aqui na terra. Ele é Deus ainda, porque ele de todo o poder no céu e na terra foi me dado. O poder de Deus não foi dividido para Pai, Filho e Espírito Santo. Não, todo o poder de Deus está em Jesus, porque ele é Deus. Deus, ele não tinha uma forma lá no princípio, mas ele aparecia de uma forma de coluna de fogo, outras vezes na forma de nuvem ou um vento, mas agora ele tem uma forma, ele tem um corpo no qual ele habitou, ele teve prazer de habitar, um corpo não feito por mãos de homens, mas feito pelo poder da palavra, criado, aonde foi gerado ali em Maria, onde não teve mistura de homem ou mulher, mas somente o Espírito Santo foi o qual ali colocou aquela semente dentro daquela incubadora chamada Maria e a colocou ali e dali nasceu aquele corpo de carne no qual Deus habitou. E quando ele subiu para a glória, ele desceu na forma do Espírito Santo para habitar em seu povo. Agora, Deus não é um ser desordenado. Deus não é um ser aonde está a bagunça. Aonde entra dentro da igreja tem aquela baderna, um falando em línguas, o outro profetizando, o outro fazendo cura, tudo ao mesmo tempo daquela forma desordenada. Deus é um ser ordenado. Deus, ele habita onde a sua palavra está, e aonde sua palavra está é aonde as coisas estão em ordem. E nós temos que estar em ordem para com Deus, para que ele possa habitar em nós, para que ele possa ter prazer de habitar em cada um de nós. A Bíblia fala que somos morada do Espírito Santo. Agora eu te digo, você está em uma forma na qual agrada a Deus, onde agrada a Deus habitar, onde agrada a Deus morar? Você sabe, nunca houve um homem como ele na terra, nunca haverá. Ele era Emanuel, Deus conosco. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz, a descendência de Davi, a estrela da manhã. Nele habitava a deidade, nele estava Deus. Aleluia. Que aonde estava Deus? Em Jesus. Ele não precisava disfarçar, Jesus não precisava dizer, ficar falando ladainhas. Jesus não precisava mostrar poderes
para dizer que ele era Deus. Ele era o próprio Deus encarnado ali. Pelos frutos o conhecia. E você conhece, e pelos frutos você conhece um verdadeiro cristão. Pelos frutos você sabe de quem aquele homem, aquela mulher, ele é filho. Se é filho de Satanás ou se é filho de Deus. Pelos frutos você sabia quem era Jesus. O fariseu não conseguia entender quem era Jesus. Por mais que via os frutos, ele disse, olha, se não consegue crer em mim, então credes nas obras. Mas nem nas obras eles conseguiam crer. Que coisa! Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você lê a Bíblia, você enxerga o poder de Deus, você enxerga quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, disse Pedro. Enquanto isso, os fariseus o chamavam de Belzebu, príncipe dos demônios. Enquanto isso, aqueles soldados romanos cuspiam em sua face. Mas a mulher samaritana, ela, tu és o Messias. Você veja, Jesus se revelava para seus filhos. O religioso não conseguia enxergar quem ele era. Até mesmo Pilatos, quando olhou face a face, aí ele não pôde enxergar quem Jesus era. Mas os pequeninos puderam enxergar quem era ele. Pedro, naquela grande pesca, ele disse, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele viu Deus manifestado em carne humana. Deus só disse uma palavra, jogue a rede. E Pedro exportou a palavra. É pela palavra que você crê, o poder, que você pode ver o poder de Deus. É pela palavra que você crê. É pela palavra que você é curado, porque a palavra é Cristo, a palavra é Jesus. Ele era a palavra encarnada no nosso meio. Deus estava no seu Filho em Cristo, reconciliando o mundo consigo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse, não sou eu quem faço as obras, mas meu Pai que habita em mim, e eu e meu Pai somos um. São João 10:30. Você veja que não era 2, 3 pessoas, como essa crença trinitariana diabólica diz que é. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não. É uma trindade, mas são 3 ofícios de um Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Deus Pai, Jesus Filho, Espírito Santo é Cristo, Cristo em vós. Esses 3 ofícios habitando em Jesus. Por isso ele disse, eu e o Pai somos um, não 2, mas um. A unidade perfeita, uma unidade simples e perfeita. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. E isso é o que diz a Bíblia. Que Ele é o verdadeiro Deus. Deus manifestado na carne. Que revelação maravilhosa do amor de Deus para conosco. O amor de Deus revela quem é Jesus Cristo. O amor de Deus revela que Ele e Deus é um. O amor de Jesus Cristo, o amor de Deus revela que a palavra e Jesus é a mesma coisa. Ele se revelou e desceu e habitou na carne humana para tirar o pecado e enfermidade da raça humana e nos redimir ao Pai. Através de Jesus Cristo, daquele homem feito carne aqui na terra, este Deus feito carne aqui na terra, Ele pôde nos redimir. Tirar os nossos pecados, tirar as nossas culpas. E ainda assim você não pode crer? Você não pode entender quem é Ele? Você muitas das vezes diz, nós falamos, não é? Você quer ver Jesus? Olhe para seu irmão.
mas você não vê o Espírito de Cristo se contrariando. Você não vê o Espírito de Cristo discutindo. Você não vê o Espírito de Cristo difamando. Você não vê o Espírito de Cristo com religiosidade. Você não vê o Espírito de Cristo maldizendo da vida do outro irmão ou da outra irmã. Você não vê o Espírito de Cristo fofocando, falando coisas que não convêm, que são alheias. Mas você vê o Espírito de Cristo orando um pelo outro. Você vê o Espírito de Cristo curando os enfermos. Você vê o Espírito de Cristo chorando pelo pecador, para que ele possa voltar. Mas você não vê ele fazendo armadilhas para tentar derrubar o outro irmão ou maldizê-lo. Mas você vê o Espírito de Cristo perdoando uns aos outros, amando um ao outro. O Espírito Santo, Cristo, ele não precisa usurpar essas coisas. Isso está dentro de cada filho e filha de Deus. Pois o Espírito Santo habita neles. Nós não precisamos disfarçar ou usurpar para dizermos que somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo mostra. A noiva de Cristo, ela é natural dela. O mundo ver Cristo nela. A noiva de Cristo, ela é diferente. Ela é diferente em suas roupas. Ela é diferente no seu cabelo. A noiva de Cristo é diferente de rosto, de corpo, de alma, de espírito. Ela é diferente em todas estas coisas. Ela não precisa dizer que tem o Espírito Santo. Pelos seus frutos você conhece que aquela lá é a igreja, é a noiva de Cristo. A igreja de Cristo, ela não precisa ficar forçando nada. Ela apenas crê na palavra e os frutos mostram que ela é a igreja de Cristo hoje. Que coisa maravilhosa! E ele se esvaziou para habitar nesta igreja. E esta igreja mostra que ele está nela. Esta igreja dá frutos do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, não? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vindo ele ao meu coração.
posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. Entrando no meu coração, entrando no meu coração, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus. O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor.